Existem alguns segredos ocultos que separam jogos indies de sucesso colossal que alcançaram o dinheiro, a fama e a riqueza dos milhares de outros jogos indies esquecidos no limbo do desconhecido. Jogos como Brotato, Dome Keeper e Kingdom 2 Crowns são excelentes exemplos e ambos possuem essas técnicas aplicadas em suas gameplays, começando pelo uso de mecânicas simples e viciantes. O primeiro paralelo em comum que parece agradar muitos jogadores são as mecânicas simples, mas altamente viciantes. Em Brotato, somente movimentamos o nosso personagem enquanto ele atira sozinho em hordas gigantescas. Nosso único trabalho aqui é desviar dos ataques dos inimigos, das suas investidas e coletar os recursos dropados pela arena. Nós basicamente usamos as setas do teclado para movimentar e nada mais. Mas em meio a um ambiente caótico como esse, cheio de coisas explodindo, bullets e partículas por todo lado na tela, não existe nada de complexo em usar as setas do teclado, mas nessa situação isso acaba sendo bem desafiador. Em Dome Keeper precisamos apenas bater nas paredes para minerar os recursos, coletar esses recursos e levar até a sua base. E quando sua base está sob ataque, precisamos controlar o sistema de defesa da base, que pode ser um canhão, uma arma laser ou objetos cortantes. E em ambos os momentos você faz tudo isso com apenas o uso dos botões direcionais e um ou dois botões de interação para soltar um especial em alguns momentos bem pontuais. Mas o mesmo também ocorre em Kingdom 2 Crowns, onde apenas movimentamos o personagem com a seta da direita e da esquerda e damos algumas ordens para os nossos soldados e aldeões, e interagimos com o ambiente usando a seta para baixo. E é somente isso que você precisa saber para poder jogar. Ou seja, em todos os jogos, os controles são muito simples, usando somente botões de movimentação e um ou dois de interação. E isso faz com que qualquer um consiga jogar esses jogos. E dessa forma, a barreira de entrada de novos jogadores se torna baixíssima, abrindo um acesso para um público extremamente amplo se interessar. Diferente, por exemplo, de um jogo de luta como Street Fighter, onde você precisa decorar diferentes comandos específicos para dar golpes específicos do seu personagem, o que faz o começo da aprendizagem do jogador iniciante se tornar muito frustrante, pois ele literalmente vai apanhar muito até aprender a dominar o seu personagem e bater de verdade. Outra sacada desses três jogos são os núcleos de gameplay paralelos. O núcleo de gameplay é o conjunto de algumas mecânicas ou ações que, quando interagem entre si, formam uma jogabilidade. Por exemplo, em Minecraft, minerar os recursos, coletar, combinar e construir são mecânicas e ações distintas, mas que interagem entre si, formando a jogabilidade que permite o jogador moldar o mundo à sua volta como ele desejar. E podemos perceber que em ambos esses três jogos que estamos analisando, eles se baseiam em cima de dois núcleos de gameplay paralelos. Ou seja, em um dos núcleos, você se preocupa em evoluir, recolher recursos, preparar suas tropas e enfim. E no outro núcleo você precisa sobreviver a uma horda de ataque massiva com uma quantidade de inimigos consideráveis. Brotato se inicia com o núcleo de sobrevivência, onde você precisa resistir ao máximo a hordas e mais hordas de inimigo, enquanto coleta os recursos deixados pelos inimigos derrotados. Ao fim desse núcleo, se inicia o núcleo de preparação, onde você não enfrenta perigo nenhum, você apenas tem o trabalho de gastar os recursos coletados ao longo da horda anterior para comprar novas armas e habilidades. Dessa forma, o jogador tem um tempo de respiro e alívio e pode tomar o tempo que precisar para se preparar para a próxima batalha. Kingdom já seguiu uma abordagem semelhante, porém aqui o jogador não tem controle do tempo que vai poder se preparar para a próxima batalha. Aqui nesse jogo temos um sistema de dia e noite que passa automaticamente e que obriga o jogador a se preparar de dia para o ataque que vai vir à noite. Mas ainda assim funciona muito bem, pois o jogador de dia não enfrenta perigos e pode ficar mais tranquilo para fazer suas evoluções, guiar seus aldeões e guerreiros para realizar as ações necessárias. E à noite, o sentimento de tensão volta ao jogador, pois ele precisa defender os dois lados da muralha do seu reino dos ataques das hordas de inimigos. E Dome Keeper também segue a mesma estratégia, não dando controle ao jogador
jogador do tempo de descanso, pois as hordas atacam periodicamente a cada 2 a 3 minutos, e então depois o jogador precisa resistir ao ataque e defender a sua base, em batalhas que duram no máximo de 1 minuto a 1 minuto e meio. Ou seja, o jogador aqui tem de 2 a 3 minutos para coletar recursos e evoluir, e precisa resistir 1 minuto a 1 minuto e meio de ataque frenético. O ponto aqui é entendermos o motivo deles utilizarem esse padrão. Isso não é aleatório, galera. Essa tática faz uma alternância constante entre momentos de tensão e momentos de calmaria, o que aumenta a imersão do jogador em diversas vezes, pois essa oscilação evita o jogador de se entediar. Se o jogo fosse apenas a parte da batalha frenética, o jogador após 10, 15 ou 20 minutos já estaria sobrecarregado e certamente sairia do jogo para descansar. Imagine só ficar 20 minutos de broteito fugindo de hordas e mais hordas sem parar. Não ia dar certo. Mas o outro extremo também não funciona, pois entediaria o jogador rapidamente. Imagine jogar 20 minutos de Kingdom somente andando de um lado para o outro do jogo, dando ordens nos aldeões, mas sem nada de desafiador ou novidade acontecer nesse percurso. Então esses jogos encontraram um equilíbrio muito perfeito, alternando entre esses dois extremos. E perceba também que a duração da sessão de um ciclo é bem curta. Broteito, por exemplo, na parte de sobrevivência dura 1 minuto, e para fazer os upgrades também não leva mais que 2 a 3 minutos quando o jogador já entende um pouco. Obviamente que ele pode enrolar e ficar lendo todos os detalhes, mas na prática, o jogador que vai jogar de forma fluida, fazendo apenas o que precisa, vai gastar no máximo de 4 a 5 minutos em um ciclo. E você precisa sobreviver dentro de Broteito a 20 níveis, ou seja, em 3 ciclos que você sobreviva, o tempo de sessão média ali já durou mais de 15 minutos e passa voando pro jogador. Imagine então sobreviver a essas 20 hordas, o tempo que isso não leva. Então essa tática faz com que o jogador perca a noção do tempo. E tanto Kingdom como Dome Keeper também apostam nesse tempo de ciclos mais curtos, porém altamente dinâmicos. Se você está curtindo esse conteúdo, você pode me dar o seu apoio através de um simples like, comentando ou se inscrevendo aqui no canal, porque as melhores sacadas vêm agora. Valeu demais, galera! Outro ponto extremamente forte nesses jogos vem dos feedbacks visuais e sonoros. Apesar de ambos terem uma estética visual até que agradável, o ponto que mais se destaca desses jogos não está na arte, e sim no investimento perceptível de tempo e esforço que os desenvolvedores gastaram nos feedbacks sonoros e visuais. Ou seja, eles realmente se esforçaram para criar bons efeitos visuais, muitas partículas e efeitos sonoros satisfatórios. E isso acabou sendo um ponto forte muito mais atrativo do que a arte em si, tornando prazeroso interagir na gameplay. Todas as suas ações são recompensadas com partículas na tela, a tela tremendo, explosões e efeitos sonoros que trazem o impacto real das suas ações dentro do jogo. Atirar em Broteito, por exemplo, e ouvir os inimigos explodindo lembra quase uma panela de pipoca estourando no fogo, saca só! Por isso devemos evitar se preocupar demais com gráficos e gastar mais tempo realmente polindo as mecânicas para elas serem satisfatórias e deixar o seu jogo gostosinho de jogar, pois o jogador se sente recompensado a cada simples interação com o seu jogo. E por falar em recompensa, essa também é outra sacada extremamente eficaz que esses jogos usam para viciar os seus jogadores, pois o jogador inicia a gameplay com poucos recursos e muita limitação, mas após conseguir sobreviver a uma horda massiva de ataque, ele é premiado com novas habilidades e novos recursos para sobreviver à próxima horda, que tende a ser ainda mais desafiadora. Broteito faz isso muito bem, pois a cada horda finalizada você pode comprar armas, ganhar novos pontos de habilidades para melhorar os seus atributos físicos e voltar mais forte para a próxima onda, que será ainda mais difícil. E você consegue perceber o quanto esse balanceamento é poderoso e eficaz, pois o jogador recebe novidade a cada segundo, evoluindo e ficando mais forte, ao mesmo tempo em que a dificuldade do jogo também vai aumentando, fazendo com que o jogo em momento algum seja mais difícil do que o jogador está preparado. E o jogador sabe que quando uma arma lendária aparecer na sua tela, é porque o seu inimigo também será lendário.
Todos esses fatores fizeram esses jogos se destacar dos demais e não foram aplicados à toa, foram cuidadosamente pensados para entregar a diversão ao jogador. E se você quer aprender tudo sobre desenvolvimento de jogos e criar os seus próprios jogos, assista a esse vídeo que está aparecendo no card agora. Se quer aprender a criar pixel art para jogos, veja esse outro vídeo. Ou se você é um completo iniciante e quer apenas dar os seus primeiros passos, veja esse vídeo aqui. Vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.